CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já parou para pensar como um jogador pode transformar a história de uma seleção em apenas uma Copa do Mundo? Vinícius Júnior, após enfrentar críticas e pressões, se destacou como vice-artilheiro da fase de grupos, mostrando que sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira não apenas evoluiu, mas também encontrou em suas jogadas a esperança de um futuro brilhante. Venha entender como esse jovem talento se tornou a peça-chave para o sucesso do Brasil na competição. A Copa do Mundo de 2026 tem sido um marco não apenas para a seleção brasileira, mas principalmente para Vinícius Júnior, que encerrou a fase de grupos como vice-artilheiro da competição e um dos protagonistas indiscutíveis do torneio. O atacante, que sempre enfrentou a pressão de igualar seu esplendor no futebol europeu com a camisa canarinha, finalmente encontrou seu ritmo e agora brilha em campo como nunca antes. Com 4 gols e uma assistência em 3 partidas, Vinícius não apenas superou as expectativas, mas também se estabeleceu como a principal referência ofensiva sob a batuta do técnico Carlo Ancelotti. Na estreia contra o Marrocos, Vinícius abriu o placar, mostrando que estava pronto para assumir a responsabilidade que tanto se esperava dele. Em sua segunda partida, contra o Haiti, ele novamente se destacou, contribuindo com um gol e uma assistência, e, por fim, na vitória sobre a Escócia, marcou 2 vezes, consolidando sua performance de alto nível. Esses números impressionantes não só o colocam entre os melhores do torneio, mas também evidenciam uma transformação significativa em seu jogo. Acredito que encontrei minha verdadeira função dentro da equipe, e isso me dá mais liberdade para atuar, afirmou Vinícius, refletindo sobre seu papel no novo esquema tático proposto por Ancelotti. Historicamente, Vinícius sempre foi visto como um jogador com potencial, mas as críticas frequentemente se concentravam em sua capacidade de decidir nos momentos cruciais. A pressão era palpável, especialmente em um torneio de tamanha magnitude. No entanto, a chegada de Carlo Ancelotti trouxe uma nova perspectiva ao time. Com ajustes táticos que favoreceram as características do atacante, a seleção brasileira passou a se apresentar de forma mais coesa e efetiva. A conexão entre Vinícius e seus companheiros, como Matheus Cunha, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, transformou o setor ofensivo, permitindo que o jogo fluísse de maneira mais dinâmica e criativa. As implicações dessa evolução são profundas. Vinícius Júnior não é apenas um artilheiro, ele se tornou um símbolo de confiança e renovação para a seleção brasileira. Com o time se preparando para os desafios do mata-mata, sua atuação decisiva não só elevou o moral da equipe, mas também a expectativa dos torcedores. O Brasil, agora fortalecido e com um atacante em grande forma, se posiciona como um dos favoritos para conquistar o hexacampeonato. A pergunta que fica é: conseguirá Vinícius manter esse nível e levar a seleção a novos patamares? O próximo capítulo dessa história promete ser ainda mais emocionante. O impressionante desempenho de Vinícius Júnior na fase de grupos da Copa do Mundo certamente terá repercussões significativas para a seleção brasileira e também para o seu clube, o Real Madrid. Ao se destacar como vice-artilheiro e líder do ataque, Vinícius não apenas solidificou sua posição na equipe nacional, mas também elevou suas credenciais no cenário europeu. A confiança adquirida pode influenciar suas futuras atuações no clube, onde a expectativa é que ele mantenha esse ritmo e ajude o Real Madrid a conquistar novos títulos. A evolução do jogador pode ser um fator motivador para seus companheiros de equipe, criando uma dinâmica positiva que se reflete em campo. As reações ao desempenho de Vinícius têm sido entusiásticas, tanto entre torcedores quanto entre especialistas. Técnicos e analistas elogiam a sua capacidade de adaptação sob a orientação de Carlo Ancelotti, destacando como essa nova fase pode impactar o mercado de transferências. Com sua valorização em alta, é possível que clubes europeus comecem a monitorar sua situação ainda mais de perto, considerando a possibilidade de investir em talentos que possam trazer um retorno significativo. Além disso, a atmosfera dentro do grupo se fortaleceu,
com jogadores reconhecendo a importância de Vinícius como um líder em campo, o que pode ser crucial em momentos decisivos da competição. À medida que a seleção brasileira avança para as fases eliminatórias, o cenário se torna ainda mais intrigante. Com Vinícius no auge de sua forma, o Brasil se apresenta como um candidato forte ao título, mas a pressão para manter o nível de desempenho é alta. A comparação com estrelas do passado, que também brilharam em Copas do Mundo, se torna inevitável, e a expectativa é que Vinícius continue a romper barreiras. A transição para a próxima fase é um desafio, mas as perspectivas são promissoras, e todos os olhares estarão voltados para ele e sua capacidade de levar o Brasil ao hexacampeonato, consolidando de vez seu lugar na história do futebol. Você já imaginou um dos maiores ídolos do futebol mundial afirmando que jamais jogaria pelo Flamengo? Essa declaração de Cristiano Ronaldo não passou despercebida e gerou uma onda de reações entre os torcedores rubro-negros. Como essa fala impactou a relação da torcida com o craque e o que isso revela sobre a paixão e a rivalidade no mundo do futebol? Prepare-se, pois vamos explorar as repercussões dessa polêmica e entender como os flamenguistas estão lidando com essa situação. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, uma declaração de Cristiano Ronaldo gerou alvoroço nas redes sociais e nos meios de comunicação esportivos. O craque português afirmou que jamais jogaria pelo Flamengo. Essa afirmação, embora possa parecer uma simples opinião, reflete uma série de fatores que vão além do que se pode imaginar. O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil, carrega consigo uma rica história e uma torcida apaixonada, mas a decisão de um jogador do calibre de Ronaldo em não considerar essa possibilidade levanta questões sobre a relação entre ídolos e clubes, além das complexidades do mundo do futebol. Cristiano Ronaldo é conhecido por sua ética de trabalho rigorosa e uma mentalidade focada em conquistas. Ao longo de sua carreira, ele tem se associado a clubes que oferecem uma estrutura competitiva que, em sua visão, corresponde ao seu nível de excelência. A escolha de não se juntar ao Flamengo pode ser vista como um reconhecimento das diferenças entre as ligas europeias e o futebol sul-americano, onde, apesar da grande paixão e história dos clubes, a infraestrutura e a competitividade podem não ser as mesmas que ele experimentou em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus. Esse contraste pode ter influenciado sua decisão, revelando um dos aspectos mais pragmáticos da carreira de um atleta profissional. Ademais, a relação entre jogadores e torcidas é uma dança delicada, e a torcida do Flamengo, conhecida por sua intensidade, também pode ser um fator que pesa na decisão de um atleta. O amor dos torcedores pelo clube é inegável, mas a pressão que vem com isso pode ser avassaladora, especialmente para um jogador que já alcançou o auge de sua carreira e que vive sob os holofotes. A expectativa de desempenho e a necessidade de corresponder aos altos padrões estabelecidos podem ser um fardo que muitos atletas preferem evitar. Assim, a recusa de Ronaldo em vestir a camisa rubro-negra pode ser entendida como uma proteção ao seu legado, evitando situações que poderiam afetar sua imagem e carreira. Por fim, a declaração de Cristiano Ronaldo sobre o Flamengo não é apenas uma rejeição a um clube específico, mas sim uma reflexão sobre a sua trajetória e as escolhas que o levaram ao sucesso. Ele se tornou um símbolo de superação e determinação, trazendo consigo a responsabilidade de manter um padrão elevado em cada etapa de sua carreira. Portanto, ao afirmar que não jogaria pelo Flamengo, ele também reafirma seu compromisso com a excelência e a busca incessante por desafios que se alinhem à sua visão de grandeza. Essa postura não apenas molda sua própria narrativa, mas também serve como um lembrete de que, no mundo do futebol, cada escolha é uma construção de identidade que transcende as quatro linhas do campo. A declaração que ecoou nas redes sociais rapidamente se transformou em um tema central nas conversas entre os torcedores do Flamengo. A insatisfação foi palpável, como um choque que reverberou em cada cantinho do Maracanã e nas arquibancadas virtuais. Para a torcida rubro-negra, que se orgulha de sua paixão e lealdade inabalável ao clube, as palavras proferidas não apenas soaram como um desdém à história e à tradição que sustentam a equipe, mas também como um desvio de foco em um momento crucial da temporada. Os torcedores, conhecidos por sua dedicação e fervor, sentiram-se desrespeitados,
como se sua devoção fosse colocada em segundo plano em prol de interesses pessoais ou de uma narrativa que não ressoava com a identidade do clube. As redes sociais, como um amplificador de emoções, transformaram a indignação em um verdadeiro clamor coletivo. Hashtags surgiram como ondas de protesto, e cada post refletia a dor e a frustração de uma torcida que se sente parte de algo maior do que apenas um time de futebol. Discussões acaloradas tomaram conta dos grupos de WhatsApp e dos fóruns online, onde a comunidade rubro-negra se uniu para expressar seu descontentamento. A figura do jogador, antes idolatrada e cercada de respeito, agora começava a ser vista sob uma nova luz, e a desconfiança se instalava como um fantasma nas relações entre ele e a torcida. O que antes era sinônimo de união e alegria agora se tornava um campo de batalha emocional. Dentro do estádio, a atmosfera mudou drasticamente nos jogos seguintes. Cores vibrantes que costumavam encher as arquibancadas de alegria agora eram acompanhadas por murmúrios de descontentamento. A divisão entre o jogador e a torcida parecia palpável, como uma linha invisível que separava os que ainda o apoiavam dos que estavam prontos para expressar sua desaprovação. Os cânticos que antes reverberavam em uníssono agora eram acompanhados por silêncios e olhares desconfiados. A energia que pulsava nas arquibancadas, sempre a favor do time, agora estava em disputa, refletindo a complexidade das emoções humanas e a conexão intrínseca entre atletas e seus admiradores. A repercussão negativa dessa fala não se limitou apenas ao campo emocional, mas também começou a impactar o desempenho do time. A pressão para reverter a situação se intensificou, e o clima que já era tenso se tornou ainda mais carregado. Os jogadores, cientes do descontentamento da torcida, sentiram o peso das expectativas, o que, em muitos casos, acabou por afetar a performance em campo. O futebol, um esporte que depende tanto da química entre os jogadores e a torcida, viu uma ruptura que poderia levar tempo para ser reparada. Assim, a fala que parecia uma simples declaração se transformou em um divisor de águas, mostrando que o amor do torcedor é profundo, mas também frágil, e que, quando ferido, pode levar tempo para cicatrizar. A opinião dos torcedores sobre o clube é um tema repleto de nuances e emoções que refletem não apenas a paixão pelo time, mas também as esperanças e frustrações que permeiam a vivência de cada jogo. Para muitos, ser torcedor vai além de apoiar uma equipe, é uma verdadeira identidade que se constrói ao longo dos anos, marcada por vitórias memoráveis e derrotas dolorosas. Os torcedores costumam expressar um profundo sentimento de pertencimento, onde cada jogo se transforma em um ritual que reúne amigos e familiares, criando laços que vão muito além do futebol. Essa conexão íntima com o clube revela-se em suas conversas, nas redes sociais e até nas paredes de suas casas, onde as camisas e os símbolos do time se tornam parte da decoração, transformando o cotidiano em celebrações constantes. No entanto, essa paixão ardente também traz consigo uma dose considerável de crítica e autocrítica. Muitos torcedores não hesitam em expressar sua insatisfação em momentos de crise, como quando o time enfrenta uma sequência de derrotas ou quando decisões administrativas parecem prejudicar o futuro da equipe. O que se observa é uma polarização nas redes sociais, onde os torcedores se dividem entre os que defendem a diretoria e os que clamam por mudanças radicais. Essa dinâmica revela um aspecto interessante da torcida, a necessidade de ser ouvido e de influenciar o rumo do clube. Assim, as vozes que se levantam nas arquibancadas são, na verdade, ecos de uma comunidade que deseja ver seu time prosperar e que, muitas vezes, se sente responsável por seu sucesso ou fracasso. Além das críticas, há um forte espírito de solidariedade entre os torcedores, que se manifestam em momentos de dificuldade, como lesões de jogadores ou crises financeiras. A forma como a torcida se une em torno da equipe, promovendo campanhas de arrecadação ou organizando eventos para apoiar o clube, é um testemunho da força do sentimento coletivo. Os torcedores muitas vezes se tornam defensores incansáveis, prontos para enfrentar qualquer adversidade que ameace a continuidade do clube. Essa união é palpável em dias de jogos, quando a atmosfera nas arquibancadas se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores, cânticos e bandeiras, criando um ambiente que, por si só, pode elevar o espírito dos jogadores e influenciar o desempenho em campo. Por fim, a relação entre o clube e seus torcedores é um ciclo contínuo de amor e expectativa, onde cada partida representa uma nova oportunidade de reafirmação dessa conexão. Os momentos de alegria,
como um gol decisivo nos instantes finais, são compartilhados como conquistas coletivas, enquanto as decepções são sentidas como feridas abertas que demoram a cicatrizar. Os torcedores desempenham um papel essencial na história do clube, sendo mais do que meros espectadores, eles são parte integrante da narrativa, moldando o que significa ser parte daquela instituição. Assim, a voz da torcida continua a ressoar, impulsionando o clube a buscar não apenas vitórias, mas também um legado que perdure por gerações. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.